O Visita na Record começa falando de saúde. Junho é o mês de conscientização sobre a anemia e a leucemia, duas doenças no sangue. A anemia, apesar de muito frequente, ainda é um tema que traz muitas dúvidas à população. Já a leucemia, menos frequente um pouco, também merece atenção por se tratar do principal câncer maligno na infância. No Brasil, são 10 mil novos casos de leucemia por ano, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Para falar sobre esses assuntos, eu recebo aqui no Visita a médica Joana Tereza Bisinella de Faria, que é oncologista, pediátrica, especialista em transplante de medula óssea do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Doutora, seja bem-vinda ao Visita na Record. Muito obrigado pela presença. Eu quem agradeço. Doutora, para a gente começar, como é que a gente consegue diferenciar a leucemia, da anemia? Certo. Primeiramente, eu acho importante a gente dizer que a anemia é a manifestação vista através do exame de sangue pela queda dos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e ela é manifesta clinicamente através da palidez de pele, mucosas. Nas crianças, ela é vista como uma falta de vontade de realizar as atividades, um cansaço, uma prostração. Tudo isso é um sintoma da anemia. Já a leucemia, ela é uma doença maligna que pode se apresentar inicialmente com a anemia, juntamente com outros sintomas, como, por exemplo, a febre, a dor óssea, dor articular, as manchas arroxeadas pelo corpo, conhecidas como hematomas, e ela sim é uma doença maligna que merece muita preocupação. A anemia isoladamente, ela não caracteriza a leucemia. Porém, quando em associação com esses outros sinais mencionados, deve levantar a nossa suspeita diagnóstica. Então quer dizer que normalmente a gente ouve aí muitos mitos, que muita gente acaba dizendo, estava com anemia e depois desenvolveu a leucemia, Não é uma decorrência, digamos. Não. O que acontece é que muitas vezes a anemia, por ser facilmente de visualizar, então é uma criança que chega pálida, você vê os lábios tão descorados, isso chama a nossa atenção e leva a uma investigação. Então essa preocupação com a anemia é um dos primeiros passos que nos leva ao diagnóstico de leucemia. Porém, dizer que a anemia vira leucemia, isso não é correto. Doutora, eu disse ali sobre as crianças, Bom, que é um grupo onde a leucemia maligna acaba sendo um pouco maior, Só que isso não exclui a população adulta, que também está sujeita a ter a doença. Sim, com certeza. Nas crianças, a leucemia chama muita atenção por ser o primeiro, o disparado, o câncer mais frequente na faixa etária. Porém, ela existe também nos adultos, onde deve ser cuidada da mesma forma, com alguns protocolos clínicos diferenciados, com algumas abordagens diferentes, muitas vezes tendo até um resultado diagnóstico diferente. A leucemia, doutora, tem alguma ligação, por exemplo, com estilo de vida, alimentação ou não? Não. Hoje em dia, os estudos mostram que as leucemias, elas têm uma carga genética muito importante. Então, elas são desencadeadas por fatores que já vêm conosco. No caso das crianças, isso é muito fácil da gente perceber, porque a criança tem um curto período de tempo para se expor a fatores de risco. Então, os fatores externos, eles são muito pequenos em relação aos fatores genéticos. Quando a gente pensa em leucemia, normalmente a gente já associa ao transplante de medula, Mas esse é um dos tratamentos, Existe um protocolo aí a ser seguido até chegar ao transplante, doutora? Sim, sim. Nós temos na sociedade brasileira e nas sociedades internacionais protocolos muito bem estabelecidos para o tratamento de leucemia, nas suas diversas formas. E aquelas leucemias que não têm uma resposta adequada ao tratamento ou que são agressivas já ao diagnóstico, elas acabam sendo encaminhadas ao transplante de medula óssea. Mas dizer que todas as leucemias indicam que o paciente seja levado para o transplante também não é uma verdade.
Doutora, e existe um banco, né, de doadores e é a partir dele que vocês vão em busca de um doador compatível quando o transplante for o recomendado? Exatamente. Quando um paciente tem indicação de transplante, inicialmente nós buscamos um doador dentro da família. Então, se ele tiver um irmão que seja de mesmo pai, de mesma mãe, se eles tiverem o HLA, que é a nossa identificação genética compatível, nós dizemos que esse é o doador ideal. Ele é 100% compatível. Quando não existe esse doador ideal, nós vamos em busca de opções a esse doador. Uma das opções é a busca nos cadastros nacionais e internacionais de doadores de medula óssea. No Brasil, nós temos o REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea, que dispõe de uma grande quantidade de doadores. Sempre estamos em busca de novos doadores e doadores que estejam dispostos e motivados a realizar a doação. E esses doadores, tendo de 18 a 35 anos, em boas condições de saúde, eles facilmente podem se cadastrar e obter as informações de como proceder. E aí esse cadastro funciona de que maneira, doutora? A pessoa que quer doar de 18 a 35 anos, com boas condições de saúde, ela procura que local? Certo. Essa pessoa interessada, ela deve buscar o hemocentro mais próximo, onde vai ser realizada uma primeira entrevista que vai avaliar condições de saúde, motivação desse doador, se ele é realmente apto a doar. Baseado nisso, eles vão coletar uma amostra de sangue, sangue periférico mesmo, uma amostra de 5 ml aproximadamente, e essa amostra vai ser encaminhada para a tipagem do HLA. Uma vez que nós obtivermos essa tipagem, isso vai ser lançado no banco de dados e sempre que um paciente precisar recorrer aos bancos de doadores, vai ser buscado uma equivalência entre o HLA do paciente e de um doador nesse banco. E aí essa equivalência que precisa ser uma coisa bem precisa, né, para fazer o transplante. Quanto mais preciso, quanto mais equivalente for, melhores são os resultados do transplante. Doutora, agora eu imagino, né, que a senhora disse aí dessa idade de 18 a 35 anos, muitas vezes as pessoas podem mudar estilo de vida, né, ou em algum momento já não optar mais pela doação, apesar de lá atrás ter feito essa escolha. Por isso que essa busca, né, por novos doadores é algo constante. Exatamente. E além da busca, é muito importante que se faça uma conscientização. Porque uma vez que você identifica um doador compatível no banco, gera-se toda uma expectativa em relação ao transplante. Então, é muito importante que as pessoas sejam incentivadas a se cadastrar, mas com a devida motivação. Sempre que um doador for chamado para doar, que houver essa compatibilidade, vai ser feita a confirmação para ver se realmente aquela compatibilidade que o sistema encontrou se confirma. E feito isso, o doador vai ser chamado a um centro transplantador, vai ser orientado sobre os procedimentos e a partir daí perguntar se ele realmente deseja seguir com a doação. É muito importante que ele conheça todos os fatores. Ele claramente não vai conhecer o paciente que vai receber, isso não ocorre, ele só vai poder conhecer esse paciente futuramente, se o transplante tiver um bom desfecho, mas ele precisa conhecer todas as repercussões daquele ato voluntário que ele deseja fazer. Perfeito. Doutora, eu agradeço bastante a presença aqui no Visita na Record, muito obrigado pelos esclarecimentos e quem quiser ser um doador, mas como a senhora disse, que tenha consciência, né, de que pode mudar depois a opção, então que tenha consciência de que precisa estar disponível, procura o hemocentro então aí da cidade. Exatamente. Eu agradeço muito, agradeço a oportunidade de trazer esses esclarecimentos e fico à disposição se eu puder auxiliar. Muito obrigada. Obrigado, doutora.